Pessoal, continuando, né, a falar aí sobre as características da cadeia epidemiológica da infecção, a gente falou sobre a porta de saída e agora eu vou falar um pouquinho também sobre a porta de entrada, né? As portas de entrada são basicamente as mesmas utilizadas para saída, né? Então, eles podem entrar no nosso organismo através das vias respiratórias, geniturinária, pela pele, né? Digestiva, né? E nas doenças respiratórias, a via aérea é utilizada como porta de saída e porta de entrada entre as pessoas, né? Um exemplo. Entre outras doenças, a gente pode ter a porta de saída diferente da porta de entrada, tá? Então, em relação aos mecanismos, são os mesmos, mas aí pode variar de doença para doença. Hospedeiro suscetível, né? O hospedeiro, ele é definido, gente, como um indivíduo ou um animal vivo que, em circunstâncias naturais, permite aí a subsistência e o alojamento de um agente infeccioso, né? E aí pode desenvolver uma doença infecciosa, né? Mas para desenvolver essa doença, a gente precisa levar em consideração os aspectos estruturais e fisiológicos, né, funcionais do próprio indivíduo, né, que é a questão da suscetibilidade. Só o fato da gente ter contato com agente infeccioso não garante que a gente vai adquirir essa doença transmissível, né, que a gente vai ter a patologia. Isso vai depender aí da nossa suscetibilidade. Mas o hospedeiro é um ser vivo ou um animal, né, que vai permitir esse alojamento do agente etiológico, tá? Então, aspectos estruturais e funcionais, né? O que a gente vai considerar para pensar se esse hospedeiro ele é suscetível ou não a ter aí essa doença transmissível, né? A pele intacta e as membranas mucosas, né? Os reflexos, né? Aqui eu posso dar um exemplo, a tosse, né? A tosse é um reflexo, então, às vezes a gente elimina esse agente antes que ele possa se propagar no nosso organismo, né? Os mecanismos de defesa, que a gente está lembrando da imunidade, né? Então, várias doenças transmissíveis, após o primeiro contato, a pessoa vai adquirir a imunidade, né? Para muitas doenças, a gente já adquire essa imunidade através das vacinas, né? A idade das pessoas que mudam, né? Essa questão da suscetibilidade. Covid-19, por exemplo, aí no começo a gente teve bem claro que a idade foi uma característica, né? Que denomina a suscetibilidade desse hospedeiro, né? Então, os idosos eram pessoas que estavam sendo mais comprometidas, né? Apesar de que agora o quadro está um pouco diferente, não são só os idosos que estão tendo comprometimentos, sintomas e comprometimentos mais graves, né? Questão do sexo também pode variar de homem para mulher, grupo étnico, grupo familiar, o estado nutricional também contribui para essa questão da resistência ou não, tá? Então, todos esses aspectos, eles são observados para a gente caracterizar a suscetibilidade e a resistência, né? Então, o que é suscetível? É qualquer pessoa ou animal que não possui suficiente resistência contra um determinado agente patogênico, né? Que o proteja contra a doença caso chegue a ter contato com esse agente. Então, suscetível é quando eu não tenho resistência, tá? Resistência vai ser o conjunto de mecanismos corporais que servem de defesas contra a invasão e a multiplicação desses agentes infecciosos, né? Ou contra os efeitos nocivos de seus produtos tóxicos. Um exemplo, quando a gente é vacinado para determinada doença, né? A gente adquire resistência, né? Quando a gente adquire resistência, a gente deixa de ser suscetível, né? A ter essa determinada patologia. Então, a gente precisa sempre observar, são esses fatores que vão determinar, de fato, a transmissão e o aparecimento, né, a concretização da doença no indivíduo. Imunidade, né, é o estado de resistência, geralmente associado à presença de anticorpos e citocinas,
que possuem ação específica sobre o micro-organismo, né? Responsável por uma doença específica, doença infecciosa específica, ou sobre suas toxinas, né? Então, quando a gente pensa em imunidade, já lembra aí dos anticorpos, né? Que a gente adquire através do contato com esse agente infeccioso, tá? E aí a gente vai ter dois tipos de imunidade, pessoal, a imunidade ativa e a imunidade passiva, né? Na imunidade ativa, a gente vai ter a imunidade natural, que é aquela que a gente adquire quando a gente tem um contato com a doença, né? Vamos supor o vírus da dengue. Você teve contato com o vírus da dengue, você adquire essa imunidade, então você não vai ter dengue novamente, né? Então, atualmente a gente tem 4 vírus da dengue que circulam, então o indivíduo pode pegar dengue 4 vezes. E a imunidade artificial é aquela que a gente adquire através da vacina, né? Então, imunidade ativa natural através da doença, imunidade ativa artificial através da vacina, tá? A imunidade passiva natural é aquela que é transplacentária, né, que é ainda no período da gestação, que passa da mãe para o filho. E a imunidade passiva artificial são os soros, né? E aí a gente vai ter algumas patologias que exigem, né, esses soros imunológicos, né? Isso também vai ser uma imunidade passiva. Por que a vacina é ativa? Porque a vacina ela vai ativar o organismo a produzir esses anticorpos. E no soro você já vai receber os anticorpos produzidos, né? Então, assim, uma espécie, a diferença básica entre eles dois. Tá? Então, imunidade ativa, que costuma durar anos, é adquirida naturalmente como consequência de uma infecção clínica ou subclínica, ou artificialmente, né? Por inoculação de frações ou produtos de um agente infeccioso, ou do mesmo agente morto, atenuado ou recombinado a partir de técnicas da engenharia genética, né? E a imunidade passiva é de curta duração, de alguns dias ou vários meses, e é obtida naturalmente por transmissão materna, né, através da placenta, ou artificialmente aí pela inoculação de anticorpos protetores específicos, né, como o soro aí, né, soro antitetânico, soro antidiférico, são exemplos de soros que podem ser utilizados. Então, imunidade ativa dura vários anos. Imunidade passiva vai ter aí uma duração menor, né? Pode ser dias ou meses, ok? Então, encontro vocês na próxima aula para a gente continuar falando aí sobre a cadeia epidemiológica da infecção.